O motivo de querer voltar para o Brasil foi outro, não tinha nada a ver com o fator financeiro, inclusive, foi em 2007 quando eu fui ter a minha primeira filha, a Gabriela, 2007, 2008, eu já estava há 10 anos aqui, eu comecei a ter depressão, e como eu tinha estudado psicologia, eu sabia o que eu estava tendo, então para Sim. mim não foi uma grande surpresa, assim, quando eu acordava de noite e tal, até tendo ansiedade, crise de ansiedade, eu sabia o que eu estava tendo, não era eu sabia que, por exemplo, eu não estava infartando, Uhum. porque são coisas que eu tinha estudado, já tinha estudado muito sobre isso e eu sabia me diagnosticar. Então, nessa época, eu falei: "Bom, sabe do que? Eu estou morando aqui nos Estados Unidos, é seguro, é maravilhoso, eu adoro Orlando, mas não tem o que eu mais prezo na vida e não tem como eu pausar esse tempo e eu estou perdendo de ver minhas sobrinhas crescerem, eu estou perdendo de ir no casamento do meu irmão, eu estou perdendo de ver meus pais envelhecerem. Então, eu coloquei na balança. E eu falei: não, sabe do que? Eu prefiro voltar para o Brasil, porque não vai ter como eu pausar esse tempo. Ah, então eu voltei. Eu peguei e fui para o Brasil. Fui morar em São Paulo. E aí eu estava morando, fiquei lá, abri uma empresa no Brasil, ah, Do quê? de vender produtos Tá. importados. E aí nessa época eu importava para o Brasil algumas marcas de produtos de bebê, inclusive que eu já trabalhava aqui com isso. Ainda não existia a Macro Baby, Uhum. mas eu já trabalhava com produtos de bebê online. E aí eu abri essa empresa no Brasil, ela estava indo bem, eu estava morando lá. Só que eu percebi que o Brasil que eu tinha saudade, a vida que eu tinha saudade, não existia mais. As pessoas cresceram, eu não era mais um menino, cada um tinha sua vida, meus amigos já tinham casado, meus pais estavam na vida deles, e meus irmãos cada um morando num lugar. Então, aquela saudade que eu tinha de casa, não existia mais aquele mundo. Então, não era real para mim mais isso. E aí eu comecei a ver os outros problemas que o Brasil enfrentava, de segurança e tudo mais. Então eu já vi que, ok, embora eu supria essa minha necessidade que eu tinha de estar perto das pessoas, mas eu comecei a ver o outro lado também para minha filha, que já tinha 1 ano naquela época, se eu queria que ela crescesse lá ou não. E aí até o ponto que eu fui sequestrado. E aí quando eu fui sequestrado no Brasil, eu falei, prefiro estar em Orlando, prefiro estar em Orlando de repente longe das pessoas que são as mais importantes da minha vida, mas estar seguro e ver eles com uma frequência e virou secundário para mim a minha depressão e tal. E prefiro estar vivo em Orlando do que estar lá sendo sequestrado. Então foi quando eu decidi voltar para cá e falei, bom, eu vou fazer funcionar aqui de um jeito ou de outro e me focar nas coisas boas que a gente tem aqui e bola para frente.